Você sente enjoo enquanto joga videogame? Eu sinto e não é pouco. Chegou até o momento que eu pensei, eu vou ter que parar de jogar videogame porque eu não tô mais aguentando jogar essas coisas, eu passo mal, tenho vontade de vomitar. E realmente eu tava num ponto que eu tava quase desistindo já dos videogames. Mas felizmente tem algumas coisas que a gente consegue fazer para melhorar um pouco essa condição que é chamada de cinetose. E não são poucas pessoas que sofrem disso daí não. Segundo a Associação de Transtornos Vestibulares dos Estados Unidos, cerca de 25 a 40% das pessoas sofrem de algum tipo de cinetose, que pode ser passar mal, né, enjoo, em ônibus, em carro, em barco, em avião ou então jogando videogame, que é o nosso caso. Até tem alguns exercícios e remédios que podem ajudar quando é alguma coisa que você vai fazer de vez em quando só, por exemplo, fazer uma viagem de ônibus não é todo dia que você faz. Agora jogar videogame a gente quer jogar todo dia. E aí, como é que rola, né? Já fica meio ruim de ficar tomando remédio toda vez que você vai jogar videogame. O maior problema da cinetose é que parece que ela vai piorando conforme a gente vai envelhecendo. Quando eu tinha lá meus 15 anos, raramente eu passava mal jogando alguma coisa. Era mais quando eu jogava Doom, Wolfenstein, no PC lá, depois de algum tempo jogando, eu começava a passar algum enjoo. Mas conforme eu fui envelhecendo, que agora eu tenho 40 anos de idade, isso daí foi piorando até ficar num estado bem crítico. Eu cheguei, pra vocês terem uma ideia, a vomitar numa live que eu tava fazendo. E além de toda a vergonha que eu tive, né, naquela situação de vomitar ao vivo, né, um monte de gente me assistindo, ainda eu fiquei preocupado pra caramba, pensando, pô, esse daí é o fim da minha carreira, né, no YouTube, jogando videogame e tal, porque eu não vou mais aguentar fazer isso. Só que, conversando com várias pessoas, inclusive vocês que comentam aqui no canal e nas redes sociais, eu fui elaborando algumas dicas que vou passar então para melhorar a situação para quem tem cinetose. Mesmo se você não tiver cinetose e tá de boa aí jogando videogame, pode ser que você conheça alguém aí que tá nessa condição também, manda o link do vídeo lá para ele que pode ajudar um pouco. A primeira coisa sobre cinetose é que ela não é uma doença que pode dar no seu ouvido, na sua visão, na sua cabeça, aí que você vai ter que procurar um médico preocupado com a coisa. Pode até ser algo do tipo se você nunca sofreu isso daí na vida e começa a sentir enjoo jogando videogame. Aí sim é bom você procurar um médico, mas se você sempre teve isso, provavelmente é cinetose mesmo, certo? Que é uma reação do corpo quando ele está parado, mas está vendo as coisas se mexendo, que é exatamente o que acontece no videogame. Isso acontece principalmente quando a gente está jogando um FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa ou algum outro tipo de jogo que tem a visão em primeira pessoa, que a gente se coloca no lugar do personagem. A gente está vendo o personagem andando como se fosse nós mesmos, só que o nosso corpo está parado. Com isso, as pessoas que têm cinetose vai ter uma reação no corpo que vai pensar que o corpo está envenenado. Por isso que ele começa a botar tudo pra fora lá para tentar se livrar do veneno. Então é isso, se você tá jogando videogame e começou a passar enjoo, é porque a tua cabeça lá pensou que uma cobra te mordeu lá, que você vai morrer de veneno. É mais ou menos isso. Os primeiros sintomas que eu sinto quando vou passar mal jogando videogame é, primeiro, suor frio. Eu começo a esquentar do nada e começo a transpirar mesmo. Isso daí, num dia de calor, pode até não ser muito estranho, só que acontece mesmo quando tá frio, né? Começa a tirar a blusa, a jaqueta, essas coisas aí durante um dia meio gelado, você já sabe que alguma coisa não tá muito certo. Depois eu começo a ter soluço, isso aí, vai soluço, e aí já vem aquela sensação de náusea, de mal-estar, e se eu continuo, se eu persisto no videogame, aí eu vou pras vias de fato mesmo, botando tudo pra fora. Isso daí é chato pra caramba. Imagina, você tá há meses esperando sair um jogo que você tá com maior vontade de jogar, vai lá, paga 300 reais no jogo, bota no teu videogame todo felizinho, daqui a 20, 30 minutos jogando, você começa a passar mal com ele e tem que parar, e aí você fica com medo de jogar, com medo de passar mal de novo e acaba largando o jogo. É frustrante pra caramba, gente. Então aí vai algumas dicas pra melhorar um pouco essa condição. Primeiro, algumas dicas que me passaram e que não funcionaram, pelo menos no meu caso, mas se você quiser tentar aí, pode ser. Uma delas é colar alguma etiqueta, né? Eu tava usando post-it mesmo,
no meio da tela. Você pega alguma coisinha, bota no meio da tela. Então a ideia é que a sua visão tem um ponto de referência fixo para entender que você ainda está parado, apesar das outras coisas estarem em movimento. Eu tentei usar isso daí, não funcionou muito bem. Sobre os remédios para enjoo, eu já comentei sobre isso daí, eu até tentei tomar remédio em algumas lives que eu fiz, que eu sabia que eu poderia passar mal. Também não adiantou muita coisa no meu caso não. Eu acho que o remédio assim é mais realmente, se você vai fazer uma viagem, passa mal no ônibus, aí você toma só pra fazer aquela viagem. Não dá pra ficar tomando remédio toda vez que vai jogar videogame, né? Pesquisando no YouTube, você pode encontrar alguns exercícios para fazer enquanto está passando mal. Um deles que eu vi era apertar aqui no meio dos pulsos, né? Segura aqui por um tempo, depois faz no outro. Não tô recomendando pra fazer isso, veja o vídeo do carinha lá que ensina direitinho como é que faz. Também tentei fazer isso sem muito sucesso, até porque se eu tô aqui apertando meu pulso, eu não tô jogando videogame, eu quero jogar videogame, né? Esse exercício realmente vai te dar uma aliviada, mas de novo, é um exercício mais pra quem passa por essas situações em algum automóvel e não exatamente para videogame. E por fim, tem um óculos que tem um líquido azul por dentro dele que diz que ajuda as pessoas a não passar mal, que também vi algumas pessoas fazendo review disso daí e não funcionou nada. As primeiras coisas que você vai fazer então que realmente adiantam são alimentação. Sim, dependendo do que você tem na barriga, pode piorar o seu estado de cinetose. Comida pesada, muito engordurada ou álcool pode piorar bastante a tua situação, te deixar desconfortável, com náusea bem mais rápido do que normalmente. Sentar longe da TV e não usar uma tela muito grande também vai ajudar. Hoje o pessoal aí tem uma sala pequena, bota uma TV de 50 e tantas polegadas, se passa 60 polegadas lá, para jogar com a tela do tamanho da parede, né? E realmente é muito bonito, só que também aumenta o teu campo de visão dentro do jogo, o que piora o seu estado. Se jogar perto da tela, então pior ainda, que é exatamente o caso de quem joga em PC. Normalmente quem joga em PC joga muito perto da tela e acaba prejudicando nisso daí. Até por isso, né, uma das coisas que me piorou com o tempo na cinetose foi justamente por isso que eu comecei a jogar mais aqui no PC. Jogar em ambiente claro e principalmente bem ventilado, ter assim bastante circulação de ar, de preferência um ventiladorzinho perto de você também melhora bastante aí nessa questão. Essas são as dicas principais que você vai encontrar em vários sites por aí, que serve para praticamente qualquer tipo de coisa que você queira jogar, pelo menos para quem tem cinetose. Mas aí tem as outras, que são as dicas do Velberan aqui mesmo, que como eu falei, né, eu comecei a passar mais mal nos videogames foi de uns tempos pra cá, quando eu já tinha uns 30 e poucos anos. Aí eu pensei, será que é porque eu tô ficando velho mesmo, ou se são os jogos que estão mudando alguma coisa e eu não estou mais aguentando com eles? E realmente, além de eu estar ficando velho, isso realmente tenha piorado a minha cinetose, os jogos também mudaram bastante. O primeiro que eu vi fazer algo do tipo foi o Metal Gear Solid 5 de 2015, que ele tinha um efeito cinematográfico na câmera que ficava mexendo o tempo inteiro. Isso daí era para dar um pouco mais de realismo para as cutscenes que a gente via no jogo. Realmente o efeito era ótimo, dava aquela sensação de realidade, que a gente estava assistindo um filme mesmo enquanto estava jogando Metal Gear. Mas aquele balanço acabava com quem tinha cinetose. Eu comecei a passar mal muito rápido por causa daquilo. Desde então, balanço de câmera tem sido o maior vilão para quem sofre de cinetose. Aqui é o God of War Ragnarok, um jogo bem recente, né, jogando no PlayStation 5 para citar de exemplo. Aqui eu tô usando as configurações padrão do jogo, beleza? Então vocês podem ver que quando eu bato, a câmera vai e volta bem rápido e também ela dá umas balançadas. Isso daí é para aumentar o dinamismo do jogo, né? Você vê isso daí, ele vai dar um pouco mais de sensação de ação enquanto você está nos combates. E também acaba com quem tem cinetose, essas coisas aí. Um jogo desse tipo, com esse balanço de câmera, eu iria aguentar jogar mais ou menos 1 hora antes de começar a passar mal, sabe? Eu ia demorar um pouco nesse balanço de câmera, mas ia dar enjoo sim. Felizmente tem opções para isso. Então todo jogo que você pegar
primeira coisa que você faz antes de começar, antes de dar o play, é ir nas opções de vídeo, beleza? Eu acho que vai estar aqui em gráficos e câmeras. Primeira coisa que você desliga tremor da câmera. Aqui ele tem nível, né? Se você quiser tentar um nível menor, né? Aqui o padrão dele é 10, beleza? Eu desligo. Se você quiser tentar um nível mais baixo, vai tentando aí, né? Vai experimentando. Eu reduzo isso daqui total, tem oscilação de câmera ambiental, a gente tira também, beleza? Vamos voltar ali e ver como que ficou agora. Olha só, parou de balançar a câmera. Aí, isso aqui, gente, só de desligar essas duas funções, consegui fechar God of War Ragnarok sem problema nenhum de enjoo. Mas tem mais algumas coisinhas aqui que vale a pena dar uma olhada também, tá? Desfoque de movimento é outra coisa que vai fazer a gente passar mal aí, provavelmente. Eu também reduzo que o desfoque de movimento, vocês viram lá, né? Vamos observar melhor aqui. Com ele ligado. Quando eu tô girando, vocês estão vendo aí que o cenário tudo ele fica meio borrado, certo? Vamos desligar o desfoque de movimento. Aí, zerado. Olha só. Ele já não tem mais todo aquele borrão. Tem bem menos. O que que acontece, né? Esse borrão aí, ele é bom também para dar a sensação de movimento. Mas o que a gente quer é não ter a sensação de movimento. Porque se tiver essa sensação de movimento enquanto a gente tá parado, a gente vai passar mal. Beleza? Então você desliga tudo que possa dar alguma coisa desse tipo. Mais uma aqui também é a velocidade da câmera. Se mesmo com tudo isso daí tiver meio enjoado ainda, reduzir um pouco a velocidade da câmera. Aqui, na verdade, no God of War, eu não precisei reduzir a velocidade da câmera, tá? Ó, aqui tá no máximo, nível 3, já ficou bem mais lento. Nesse jogo em específico, eu não precisei reduzir a velocidade da câmera. O normal dele, pra mim, deu boa, mas, né, tem alguns jogos que tem a velocidade de câmera aí muito rápida e aí pode prejudicar sim. E por fim, jogos de console, pelo menos os modernos, eles sempre vão ter as opções de você priorizar desempenho ou priorizar qualidade. Sempre coloca no desempenho, beleza? Para você ter uma taxa de frames por segundo fixa. Tem uma questão com os cinetosos sobre os frames por segundo. Tem gente que fala que passa mal quando joga jogos a 30 FPS, tem gente que fala que passa mal com jogos a 60 FPS e coloca em 30 FPS mesmo para não passar mal. Na minha experiência, o problema não é o FPS, tanto 30 quanto 60 fica de boa para jogar, desde que eles não fiquem oscilando. E é aí que está a razão de algumas pessoas se sentirem melhor jogando em 30 FPS. Porque se coloca em 60 e o jogo ou a máquina não segura o 60, fica oscilando, aí sim a pessoa pode passar mal. Se você joga em console, colocando para priorizar o desempenho, ele costuma jogar numa faixa de FPS fixa, e aí você já não vai mais passar mal. Se é PC, que você pode escolher qual taxa de frame que a máquina vai rodar, sempre deixa na taxa de frame que vai ficar mais fixa possível. Se você deixa 60 FPS, mas toda hora ele fica caindo para 40, para 30, essas coisas, essas oscilações de FPS pode te prejudicar. E isso daí é uma coisa que acontece bastante, principalmente em jogos de 7ª geração, PlayStation 3 e Xbox 360. Muitos jogos que saíam para lá não tinham taxa de frames por segundo fixa e junto com outras coisas pode acabar prejudicando aí o teu bem-estar na hora da partida. Mas e os jogos em primeira pessoa? Não tem jeito de jogar? Até tem, beleza? Realmente vai ser mais fácil você passar mal jogando um jogo de primeira pessoa do que em terceira pessoa. Apesar que muitos jogos em terceira pessoa e até 2D, que eu vou comentar, pode fazer uma pessoa com cinetose passar mal também. Mas o tradicional é os de primeira pessoa mesmo, principalmente, né, um clássico aqui é Minecraft, que é um jogo que nem tem tanto movimento, né, os visual aí é bem simples, mas esse jogo faz passar mal, que é uma coisa. Então, primeira coisa que você faz aqui, novamente, opções. Aqui ele vai estar em acessibilidade, né? Eu tô colocando Minecraft só de exemplo, que vai poder aplicar em vários jogos. Vibração de câmera, né? Olha só aqui. Primeira pessoa, você vai andando, a câmera vai fazendo assim, ó.
porque é legal, né? Pra quem não passa mal com isso daí, é mó legal, porque dá uma sensação de movimento, né? Parece que você tá andando de verdade ali. Quem tem cinetose vai estar vomitando em 5 minutos jogando desse jeito. Não tem jeito não. Vamos desligar aqui então. Cadê aqui? Vibração de câmera. Isso daqui, ó. Aí já fica mais retinho, já fica um pouco melhor. O que mais que dá pra gente fazer aqui? É isso aqui, daí já é na parte de vídeos. Só assim, acessibilidade, tem mais alguma coisa que a gente pode usar. Aqui, o frame rate, ele tava no ilimitado, né? Ele ia fazer o frame rate que conseguisse fazer. Não é uma boa. Fixa em 60 FPS aqui e reza pro jogo manter os 60 FPS. E outra coisa, é distância de renderização, beleza? Os jogos em primeira pessoa, ele tem o draw distance. Deixa eu tentar ir num ponto mais alto aqui. Eu acho que daqui dá pra ver bem isso. Aqui, ali, ó. Tá vendo, né? Acho que ele renderiza o jogo até onde a vista alcança. Isso daí dá um efeito muito bonito, mas também acaba prejudicando um pouco o campo de visão de quem tem cinetose. Então essa é uma parte boa aí também para dar uma reduzida. Campo de visão aqui, a gente pode reduzir um pouco, colocar em 40, vamos ver como é que fica. Olha aqui, ele deixa o jogo um pouco mais estreito, né? Campo de visão, né? A tela fica um pouco mais estreita e também renderiza um pouco menos de distância, que ele vai tirar um pouco aquela perspectiva, né? Claro que não fica, né, tão bom jogar dessa forma, é melhor aí com uma distância enorme, se der, né? Deixa eu ver aqui se o PC aguenta aqui, 75 pedaços. Olha ali, ó, terminando. Fica lindo, né? Ó, até renderizou mais uma ilha ali, só de aumentar a configuração. Mas aí você reduzir um pouquinho isso daí, você pode ter uma sensação melhor jogando. Cortei aqui para 20 pedaços o campo de renderização, ele colocou um fog ali atrás. E agora a gente tá sem com um campo de visão mais estreito também. Só isso aqui? Então, jogo de FPS, mesmo com essas configurações aí, ainda pode fazer pessoal passar mal, beleza? Mas aqui a mão do bicho, né, que ele fica balançando mesmo com a opção ali, deixa eu tirar essa mão. Aqui tinha faltado mais essa opção aqui, né, o movimento de visão. Vi que tava balançando ainda, tirar o movimento de visão, só tava da câmera. Agora vai, ó. Agora sim, tá andando, tá retinho, tá bonito, tá gostoso, né? Então, tá melhor? Tá muito melhor, mas não é só isso ainda, beleza? Mesmo com essas configurações aí, quem tem cinetose pode passar mal, vai demorar mais pra passar mal, só que ainda pode ter desconforto, beleza? Como eu falei, eu começo a ter desconforto, eu começo a suar primeiro, então eu tô jogando, quando começa a passar um calorão, eu já paro. Eu já paro, já vou jogar outra coisa, já vou fazer outra coisa, que é pra não evoluir, pra não passar mal de vez, certo? E o que recomendo é você fazer justamente isso, você ir aumentando o teu limite. Você joga um pouquinho, começou a ficar ruim, você para, deixa pro outro dia, que aos poucos você vai ficando mais resistente para os videogames. É um treino bom aí, que aos poucos você vai melhorando daí a sua condição. Não vai ficar 100%, mas vai ficar melhor. Outras recomendações que eu dou, principalmente para jogos em primeira pessoa, é jogar com mais calma. E outra coisa é, evite correr, beleza? Aqui eu tô correndo, né? Vou dar um pinotão aí, nem corre tanto assim no Minecraft, mas aqui em ambiente aberto ainda não dá desconforto, mas se você tá num ambiente mais fechado, correr começa a dar desconforto, beleza? Então joga na boa, joga com calma. Deixa eu ver aqui, para de correr, isso. Joga com mais calma, joga tranquila aí, que você vai jogar mais devagar, mas você vai jogar sem passar mal. E também evite, né, os movimentos muito bruscos de câmera, tudo mais. Qualquer coisa você reduz a velocidade de câmera lá nas opções também, para você ter uma experiência mais confortável. É a mesma coisa de você jogar com as configurações tudo top, colocar um draw distance legal, um ângulo de visão legal, colocar FPS ilimitado, poder jogar correndo com câmera frenética e tal? Com certeza não é a mesma coisa. Mas a gente joga,
A gente quer jogar, beleza? A prioridade é jogar. Depois a gente vai arrumando aí pra ver como que a gente consegue jogar com mais conforto. Aí tem um mito que é só jogo em 3D que faz o pessoal passar mal, mas infelizmente não é. Alguns jogos 2D também requerem cuidado, até mesmo entre os antigos. O Maui Malarb, que é um jogo do Pato Donald, por exemplo, lá do Mega Drive, do Super Nintendo, a câmera é fixa, sempre no meio do personagem. E quando a gente tá subindo e descendo da tela muito rápido, aquilo lá gera um desconforto enorme. É o típico jogo retrô que faz velho ainda passar mal hoje em dia. E dos jogos recentes, alguns deles também pode causar algum desconforto, principalmente entre os jogos 2D indie de plataforma, Metroidvania. Aqui a gente tá com o Momodora, jogo que eu adoro, muito delícia esse jogo aqui, né, que por sinal tem um brasileiro que trabalha nele, né, que é o principal responsável. O que rola aqui nesse jogo então? Se vocês observarem, quando eu dou porrada, desculpa o barulho do teclado, tô jogando teclado aqui rapidão. Quando eu dou uma porrada aqui nos bichos, a tela sacode inteiro. Observe bem, toda vez que eu bato em um oponente, a tela sacode toda, beleza? Ela fica fazendo isso daqui. Um ataque aqui, outro ali, não tem problema, mas quando a gente tá numa parte mais frenética do jogo, é a tela sacudindo o tempo inteiro, e isso daqui sim também pode fazer pessoal da cinetose passar mal. Os desenvolvedores indie gostam bastante de colocar essa tremulação de tela, que daí sacode a tela inteira, né, pra dar um pouco mais de sensação de ação nos seus jogos. E nem todos têm a opção de você tirar essa tremulação, beleza? O Momodora em específico tem. Aqui em configuração, tela cheia, opção gráfica, balançar a tela aqui, ó, desligado. Vamos aplicar as mudanças aqui. Isso aí, ó. Beleza, não tem aquela sensação de ação, mas também você não vai passar mal jogando. Aí você consegue jogar tranquilinho. A maioria dos jogos que usa esse recurso aí tem a opção para você desligar, mas alguns não tem, tá, gente? E aí, no caso desses que não tem a opção de desligar, chablau, né? Aí não tem como jogar mesmo. Isso daí é muito bom, né? Tipo, você compra o jogo na Steam, você já experimenta se ele tem tremulação de tela, se você consegue desligar isso daí. Se você não consegue, já dá refund, já pede lá pra devolver o dinheiro, porque provavelmente você vai ter problema jogando ele. Por fim, a gente tem a questão dos óculos de realidade virtual. Sempre tem alguém que me pergunta, né? Mas, Velberano, você enjoa jogando esse tipo de jogo com um óculos de realidade virtual, você faz como? Não faço, simples assim. Eu cheguei até a pegar o kit do PlayStation 4, né, de realidade virtual, tem vídeo no canal do unboxing aqui, mas eu já vendi ele porque eu não aguentava jogar a maioria dos jogos que tinha pra ele. Um ou outro que a gente jogava sentado e só fazia o movimento da cabeça, eu conseguia jogar de boa. Agora os jogos que era andando, que eu ficava parado aqui e o boneco ficava andando, né, na nossa visão, aquilo lá acabava comigo muito rápido, então eu não aguentava jogar. Porém, eu cheguei a experimentar óculos de realidade virtual em arcade, né? Aqueles lugares que a gente aluga por hora lá, um salão pra gente jogar, e daí a gente joga a realidade virtual não só com o óculos, mas com o movimento do corpo inteiro. Aquilo lá não me deu nenhum enjoo, porque a gente tava vendo o movimento nos olhos, mas o nosso corpo tava se movendo também. Então funcionou, beleza, não atacou a cinetose. Agora os jogos que a gente fica parado, sentado, e é só a nossa visão lá que tá se movimentando, ó, é rapidinho pra ir pro beleléu. Por fim, também tem o pessoal que passa mal em alguns jogos de muita altura, como Homem-Aranha, Assassin's Creed, que no Assassin's Creed, né, a gente sobe nas torres pra abrir o mapa e depois o carinha pula lá de cima, e aquilo lá dá um desconforto enorme, algumas pessoas chegam a passar mal com aquela visão do cara caindo. Isso daí não é exatamente cinetose, é mais uma vertigem mesmo, o mesmo tipo de vertigem que muita gente tem de altura. Eu também sinto um pouquinho de desconforto com esse tipo de cena, né? Eu acho que quem não sente, mas não é nada que me faça parar de jogar. Agora, algumas pessoas, né, relataram que realmente eles passam tão mal com esse tipo de visão do cara caindo lá que eles
prefere não jogar mais jogos desse tipo aí. E aí, sobre essa questão, daí já um pouco diferente, posso até fazer uma pesquisa para saber o que dá para fazer a respeito. Essa questão da cinetose precisa ser mais falada, porque tem muita gente que tá sofrendo com isso daí e não sabe nem o que tá acontecendo, né? Não fala com ninguém, não discute com ninguém e acha que fiquei velho, não aguento mais jogar videogame e acaba parando de vez. Não é bem assim. Realmente tem bastante coisa que dá para fazer nos jogos para melhorar um pouco a condição e continuar jogando, que é isso que a gente quer. Eu quero estar jogando videogame até meus 90 anos de idade, né? Não pretendo parar tão cedo não. E o que eu consegui adaptar para continuar jogando, eu vou fazer e vou trazer aqui para vocês também. Que meu canal é mais de tiozão mesmo, faço conteúdo mais pro pessoal aí que é da minha geração e tal, todo mundo tá bem-vindo para assistir, né, pessoal que é mais novo também, mas aqui é sempre a pegada de tiozão, então sempre quando eu faço gameplay de jogo aí, eu sempre desligo os movimentos, sempre regulo a câmera, sempre jogo mais devagar, que é para eu não passar mal e ninguém que tá assistindo aqui passar mal também. Então vocês podem ficar seguros com isso daí, do conteúdo que vocês assistem aqui no canal. Mas não é todo jogo que dá pra fazer essas regulagens aí, ou que adianta essas regulagens. É meio que uma questão de acessibilidade, beleza? Então tem hoje muitos jogos aí que tem uma acessibilidade legal para pessoas que têm deficiência auditiva, visual ou alguma questão motor. E com essas partes de acessibilidade, as pessoas que têm essas condições conseguem jogar o videogame. Para cinetose é mais ou menos a mesma coisa, claro que não é nada tão drástico assim, né? Mas também entra nessa parte de acessibilidade, ter opções pra gente regular o jogo para não dar enjoo enquanto a gente tá jogando. E jogos que não tem essas opções aí, às vezes acaba fazendo a gente passar mal mesmo. Um caso super recente que aconteceu comigo foi o Forspoken, que tava em demonstração ainda, né? Eu só joguei a demonstração, mas eu regulei o jogo lá dentro das minhas capacidades, mesmo assim ele tinha muito giro de câmera. Acabei passando mal com 20 minutos de partida e larguei, né? Foi esse o vídeo que eu postei pra vocês, ó, passei mal e larguei. Foi isso que aconteceu e acabou. Eu realmente não posso pedir para todo jogo do mundo ter opções para melhorar a condição para galera que tem cinetose. Às vezes a ação que os desenvolvedores pensaram para o jogo precisa de mais movimento, precisa de mais balanço e giro de câmera. Aí a gente que tem cinetose simplesmente vai jogar outra coisa, né? Tem que entender essa parte aí. Mas na medida do possível é legal colocar essas opções. E eu vejo que sim, tem mais estúdios preocupados com isso. O Resident Evil 8 Village, né? Ele foi lançado em primeira pessoa, foi um jogo que eu trouxe aqui pro canal todinho em live, sem balanço de câmera, sem correr tal. Eu passei mal um pouquinho, mas consegui terminar ele, né? E eu preferia o Resident Evil quando era em terceira pessoa, que eu não enjoava tanto assim. A Capcom fez uma DLC em terceira pessoa para o Resident Evil 8, que funcionou bem, né? Realmente, só em algumas partes que tem que resolver puzzle e tá numa sala muito fechada, você tem que ficar girando a câmera toda hora, pode dar algum desconforto, mas de resto dá pra jogar bem mais tranquilo. Infelizmente, eles cobraram por essa DLC. Vem com outras coisas no pacote, né? Vem expansão pra história e tal, mas eu acho que pelo menos essa parte da terceira pessoa não devia ser cobrado como DLC. Mas enfim, os desenvolvedores falaram que fizeram essa DLC de terceira pessoa, primeiro porque tinha sim muitos fãs de Resident Evil que não gostava da visão de primeira pessoa, e também porque tinha gente que passava mal com câmera em primeira pessoa. Então eles estavam vendo o pessoal que passava mal e fizeram um modo em terceira pessoa. Joia! O Sonic Frontiers também, os desenvolvedores falaram que fizeram algumas correções na câmera e na estabilidade do jogo para que as pessoas não enjoassem enquanto estavam jogando. E sim, tem muito jogo do Sonic, principalmente Sonic 2006, Sonic Unleashed, que são um verdadeiro terror para quem tem cinetose. É um verdadeiro terror aqueles jogos lá, porque além de ser muito rápido, a câmera fica girando muito e gira freneticamente, acaba com a gente.
diferente. Sonic Frontiers não, a câmera é bem certinha, bem fixada, mesmo no movimento ela se mantém estável. Eu consegui platinar o Sonic Frontiers inteirinho, não passei mal uma única vez. Então é muito legal aí que os desenvolvedores estão olhando para esse lado e estão vendo, né, que tem pessoa que sim passa mal com esse tipo de jogo e estão colocando ou nas opções ou no jogo mesmo aí soluções pra gente conseguir jogar, porque a gente joga pra se divertir, não pra vomitar, né? E como eu sei que boa parte do meu público aqui tem mais idade, muitos aí também passam mal com o jogo, eu sempre vou trazer essas questões aí quando eu tiver acesso a algum lançamento, vou dar uma experimentadinha, vou ver como é que tá a questão de câmera, de balanço e tal, ver se tá mais acessível pra gente jogar e trago um videozinho aí pra vocês, beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais alguma dica, né, pra quem tem aí problema de cinetose ou mesmo a questão da vertigem em caso de queda, deixa um comentário aí para nós, clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!